Ele enviou o seu Filho, né? Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá porque ele amou o mundo, né? De tal maneira. E não foi com um amor qualquer. Foi um amor ilimitado, um amor imensurável, um amor sem medidas. E Deus ele não foi obrigado a dar o seu Filho. A Bíblia diz que ele deu e deu de forma espontânea. Então é uma dádiva espontânea de Deus e amorosa em favor da humanidade. Porque isto, pastor, a humanidade estava perdida. Ela não iria se perder, já estava perdida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos estávamos condenados. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, lá em Romanos 3. Todos se desviaram, se desviaram cada um pelo seu próprio caminho. E a Bíblia diz então, irmãos, que o ser humano ficou aquém. O ser humano não tinha direção, não tinha rumo, não havia solução. Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias forças, ele não poderia se aproximar de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele então providencia primeiro a lei para que o homem tivesse o conhecimento do pecado, porque até então as pessoas pecavam, poderia até então saber o que seria errado, mas não havia nada que regulava o que era pecado, o que não era. Então veio a lei 613, tem as suas partes positivas, negativas, sendo que o ser humano passou a conhecer o que é pecado. E como diz lá em Romanos 3, 19 e 20, que pelas obras da lei ninguém será salvo, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Então o pecado, ele é um mal que entrou no mundo e que aprisionou o ser humano. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 22, diz que libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, uma vez que Deus ele nos liberta do pecado, que o ser humano é libertado do pecado, ele agora passa a ter comunhão com Deus. E esta comunhão vem através de Jesus Cristo. Em Efésios 2,16 diz que nós somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus, pelo sangue da cruz de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 2,16, 2,20, que 1,20, que a paz foi feita pelo sangue da cruz de Jesus. Havia uma dívida impagável. E a Bíblia diz em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula de dívida que havia contra nós, tirou do meio de nós e encravou na cruz. Então o preço foi pago, e foi pago com o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19 diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira que vivíamos, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Então o preço foi pago, irmãos. E Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço, né? Preço de sangue, o sangue de Jesus que fora derramado na cruz do Calvário. Então, uma vez que agora nós fomos salvos, fomos libertos, meus queridos irmãos, Deus agora nos dá a oportunidade de servi-lo. E uma das formas, e a maior forma de servirmos ao Senhor, é de falarmos do seu amor, é de falarmos da sua palavra a outras pessoas, porque fazendo assim nós vamos cumprir a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz que a vontade dele não é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, se a vontade de Deus é esta, e se temos a oportunidade de servi-lo, não há maneira melhor de servi-lo senão evangelizando, pregando, levantando trabalhos nas cidades, por onde quer que o evangelho tenha oportunidade de se chegar, porque assim vamos estar realizando a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, e tendo em vista isto, que o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, depois de ressuscitado,
A Bíblia diz 40 dias com os discípulos. Ele vai e assunto aos céus, mas antes ele deixa então uma recomendação: ide por todo mundo. Já foi lido aqui, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto. Marcos capítulo 16, versos 15 em diante. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas Portugal também faz parte de todo mundo. Aleluia. Nós saímos do Brasil e já estamos em todo mundo, ou seja, saímos de lá para Portugal. Ele diz: pregai o Evangelho. Não é só chegar em Portugal. Nós precisamos cumprir a missão que nos fora confiada, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, não somente nós, os brasileiros, os africanos e de outros países, devemos então ouvir a pregação, mas especialmente nós estamos em Portugal e precisamos também anunciar o Evangelho a estes. Então, Portugal, os portugueses fazem parte de toda a criatura. E aí o texto vai dizer: quem crê e for batizado, se alguém crê, irmãos, neste país, ele com certeza será batizado. E a Bíblia diz: será salvo. Mas não é uma receita apenas crer, ser batizado e ser salvo. A Bíblia diz que há um processo depois que a pessoa aceita Jesus como Salvador, que é o processo da santificação, da perseverança. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então há um processo. Então esse crer envolve também a santificação, envolve a obediência, envolve a perseverança, envolve uma fé que possibilita esse crente estar firmado em Cristo, né? Em continuar até o fim. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, né? E ainda diz mais: ser fiel até a morte, né? E se antes da morte Jesus voltar, o que vai acontecer? Hein? A Bíblia está dizendo que é para ser fiel até a morte. Se Jesus voltar antes da morte, o que vai acontecer? Não passaremos pela morte, irmão. Será melhor ainda. Glória a Deus. Teremos os corpos transformados, né? Arrebatados, os vivos, diz lá, Tessalonicenses 4, 13 ao versículo 18, né? Que a Bíblia diz lá que os mortos ressuscitaram primeiro, depois os vivos, né? Logo em seguida, após a ressurreição dos mortos, eles todos subirão ao encontro do Senhor. Os corpos serão transformados, como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 aos 57, né? A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, né? Então, nós teremos os corpos transformados. E Paulo chega a dizer que será igual ao do Senhor, lá em Filipenses 3, 20 e 21, que diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme igual ao seu. Então essa é a nossa esperança, a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa. Qual é a maior promessa que a Bíblia ela cita? Quem sabe dizer qual é a promessa? Quem pode dizer qual é o principal texto da maior promessa feita para o ser humano? Onde está? Capítulo 14 de João, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Então esta é a maior promessa, meus irmãos, para o ser humano, para o crente. É o retorno de Jesus e vai se dar a qualquer momento, né? Enquanto isso não acontece, ele nos deu uma ordem. Qual foi esta ordem, pastor? Aí está: ide e pregai. Mateus 28, 19, ide e fazei discípulos, né? Não é só você pregar, você tem que pregar,
e tem que acompanhar a pessoa, fazer discípulo, ou discipular, ligar para ela, sempre dar um alô, não deixar aquela pessoa apenas com eu aceitei a Jesus, mas ficar ali como alguém diz no pé dela, né? Ali insistindo, ali aproximando-se. Isto é discipulado. Porque, irmãos, na mesma proporção que a igreja ganha almas para o Senhor Jesus, quase numa proporção maior as pessoas elas não se firmam. E por que não, pastor? Porque falta discipulado, falta também os cristãos se depararem com a escola bíblica dominical, com o culto de doutrina, de ensinamento, com oração, com consagração. Então tudo isso fortalece o crente, né? Não é simplesmente eu aceitei e ficou por ali. A pessoa ela tem que fazer o seu caminho. E às vezes tem que arrancar pedra, arrancar toco. Tem mesmo, meus queridos irmãos, se esforçar e prosseguir avante. E a Bíblia diz, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito bem, então, ide pregai. E a Bíblia diz, aquele que não crê será condenado. Então, meus irmãos, e a Bíblia diz que aqui muitas coisas aconteceriam com a pregação do Evangelho. Sinais, curas, milagres, demônios, eles seriam expulsos, né? Uma série de coisas aconteceria. Mas isso tudo a partir da pregação da palavra de Deus, meus irmãos. Então, está aqui a coisa mais poderosa que a igreja tem em suas mãos, que é a palavra de Deus. Lá em Romanos 1:16, diz que o Evangelho, ele é o quê? Poder para o quê, irmãos? Para a salvação de todo aquele que crê. Mas é como Paulo disse lá no capítulo 10 de Romanos. Ele diz assim, e como ouvirão? E você tem pregado? Então, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? E como pregarão se não houver uma congregação em Águeda, né? Para pregar e depois agregar as pessoas aqui. Então, irmãos, está tudo dentro desse contexto, né? A questão do ir por todo mundo, a questão da morte de Jesus, do seu sacrifício. O sacrifício de Jesus foi única e exclusivamente para salvar o ser humano, para libertar o homem dos seus pecados. Então, quando uma igreja como esta, ela é instalada em uma cidade, é instalada em uma vila, em um lugar, não é outra coisa senão, irmãos, aquilo que o Senhor ordenou à sua igreja. Observe bem que quando Jesus dá esta ordem, ele antes mesmo de ascender aos céus, ele vai dizer uma coisa que a igreja precisa ter e que a capacita para cumprir a sua missão. E o que é, pastor? Ele disse, ficai na cidade, Lucas 24:49, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, se a igreja não tiver poder em sua vida, ela não poderá avançar muito. Glória a Deus. Então é preciso buscar o poder do alto. E como é? De quem? De que maneira este poder, pastor? Aí Jesus vai falar lá no capítulo de número 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas vocês receberão poder ao descer quem? Sobre vós? O Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Então, irmãos, muita gente está arrumando tanta coisinha assim para tentar atrair as pessoas, né? Mas a maior coisa que pode atrair as pessoas para Jesus é o Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não é por força nem, mas é pelo meu Espírito. O Senhor Jesus falou, tanto no capítulo 14, quando 16 de João, ele disse que o Espírito Santo viria, o Consolador, depois que ele fosse. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E ele disse assim, o Consolador estará em você, estará na igreja, né? Irmãos, eu digo que o Espírito Santo ele já está na igreja em Águeda. Glória a Deus. E diz mais, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele é quem vai convencer o homem, os moradores de Águeda, da justiça, do pecado e do juízo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, é só pregar a palavra. Às vezes a gente quer inventar muita coisa para que as pessoas sejam atraídas para Jesus.
Então, duas coisas são necessárias: poder na vida e pregação do Evangelho. Se você tiver poder em sua vida e você pregar o Evangelho com esse poder, as pessoas irão se converter. Os demônios, irmãos, eles baterão em retirada. Aleluia. E a igreja vai avançar. Moody, um grande evangelista do século XIX, ele disse uma certa vez que se nós tivermos poder, as nossas palavras alcançarão o povo. Então, irmão, primeiramente a igreja precisa ter poder, buscar a presença do Espírito Santo em sua vida. Não é cair no chão, levantar-se e rolar. Isso não é poder, isso é doidice. Não é cair, levantar-se e rolar. Não, poder é você ter a autoridade de Deus para pregar o Evangelho. Com esse poder as pessoas, irmãos, se sensibilizarem. É você ter poder e quando houver uma pessoa endemoniada, você dizer assim: sai em nome de Jesus. Não precisa perguntar que nome é, onde mora. Porque tem gente que vai expelir demônio. Quem é tu? Como é teu nome? Onde tu mora? Onde tu trabalha? Qual é teu endereço? Precisa. E o diabo que gosta de conversar, ele vai dizer tudinho. Não, só sai em nome do Senhor Jesus. E isso nós recebemos, irmãos, do alto este poder. Aleluia. E eu creio que esta igreja, a de família em Cristo, ela está investida do poder do alto para cumprir a missão que ele for agora. Aleluia. Quando se fala de missão, se fala de incumbência, de encargo. Então nós temos esta incumbência, este encargo, esta missão dada por Deus, irmãos. E ela não é apenas do pastor, dos pastores, dos evangelistas, presbíteros, dos dirigentes. Não, essa missão é de todos. Todos nós somos ramos ligados à videira. E se somos ramos ligados à videira, a tendência é frutificar. Porque se não frutificar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão, se não frutificar? Será cortado. É a Bíblia que diz. Então nós precisamos frutificar. Daí porque nós temos então essa máxima da nossa igreja, da de família em Cristo: frutificando, ou seja, produzindo frutos no reino de Deus. Os irmãos podem restar comigo, vou falar até um. Vamos lá. Produzindo frutos no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então que cada um de nós, irmãos, possamos produzir frutos no reino de Deus, porque um dia o Senhor nos chamará para prestar contas com Ele. Glórias a Deus por isso. Então, meus irmãos, o Senhor nos mandou e nós estamos aqui cumprindo esta missão. Esta congregação não é outra coisa senão fruto de oração, fruto da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas a vontade do pastor Ricardo, de um grupo de irmãos que já vem orando, já vem buscando a Deus para que essa porta se abrisse aqui. Antes de tudo, irmãos, os céus já haviam confirmado a fundação desse trabalho, a abertura desse trabalho. Glórias a Deus por isso. Então eu posso dizer que Deus está neste negócio. A boa mão do Senhor está neste negócio, meus queridos irmãos. Então, continuemos assim. Vamos continuar avançando. E Águeda está aí. Esta cidade, irmãos, nós não queremos apenas declarar que ela é do Senhor Jesus, mas nós vamos fazer com que ela seja do Senhor Jesus, através da pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E esta obra, irmãos, é cumprimento da vontade de Deus, do ID de Jesus Cristo. Meus queridos, eu, antes de dar aqui a oportunidade de umas palavras aqui, eu gostaria de agradecer os irmãos que estiveram trabalhando conosco aqui. O irmão Joás. O irmão Joás deu esta semana toda, irmãos, aqui para estar trabalhando na congregação, fazendo além das suas possibilidades, assim como o irmão Ezequias também estiveram dando esta semana aí. Poderiam estar em casa, né, na sua folga do seu trabalho, mas é como dizia os nossos antigos lá do Brasil: enquanto descansa, carrega pedra, né? Então na obra de Deus é assim, irmãos.
E nós louvamos a Deus, porque a obra aqui, ela tem muito a mão dos nossos irmãos, Ezequias e Joás. Aleluia. Também o Josias passou por aqui, deixou a sua parcela de contribuição, trabalhando aqui também. Teve um dia aqui o pastor Cleverson, depois estava voltando do trabalho, encostou aqui, nos ajudou também neste púlpito aqui. O presbítero Diego também deu assistência aqui, esteve aqui por algumas vezes. O irmão Luciano, né, que fez essas letras aqui, o Jesus. Ela está assim meio caída um pouco, fui eu que coloquei, viu, irmão? Mas nós vamos já orar para se levantar, em nome de Jesus. Então nós queremos agradecer as orações da igreja, da de Família em Cristo, Oliveira do Bairro, Cantanhede, Bealhada, até de Viralendelo. Os irmãos têm orado também. Deus abençoe os irmãos. E continuemos orando, meus irmãos. Nós temos muito por fazer ainda neste país. Queremos louvar a Deus pelos irmãos que vieram para o evangelismo à tarde, na coordenação do presbítero Carlos, né, que também trabalha aqui na Secretaria de Missões do Campo, juntamente com o pastor Jorge, conosco, e também com os dirigentes das congregações. Certo? Os irmãos que vieram, distribuíram todos, irmãos? Foram todos distribuídos? Mas quase tudo, né? Graças a Deus lá tinha um convite, né? E um folheto para as pessoas. E nós louvamos a Deus porque tivemos aqui já a presença do jovem ali, dos irmãos que atenderam este convite. Então queremos agradecer também as orações, porque como os irmãos sabem, nós sofremos aí um acidente, né? Nós retornando daqui, estávamos saindo, eu, o Ezequias e o Joás, cada um estava no seu carro. O Ezequias saiu um pouco na frente, e eu fiquei um pouco atrás, e o Joás um pouco mais. Então a gente foi saindo. E lá em cima estava chovendo, escuro. Eu acabei perdendo um pouco o controle, por conta de cansaço mesmo, de algo, uma certa tensão aqui, de tanto cansaço, e acabei saindo um pouco da estrada, na curva, né? Mas estava muito molhado, como estava molhado, e a grama molhada, e a terra mole. Quando eu quis voltar, não consegui mais voltar. Aí subiu a proteção e capotou o carro numa vala. Mas graças a Deus que eu estava de cinto. O cinto é uma bênção, viu? Lá no Brasil tem muita gente que não gosta, não. Às vezes até nós, fica naquela coisa, mas o cinto de segurança é muito importante. Fiquei de cabeça para baixo, pendurado no cinto. Com poucas dores no corpo, mas graças a Deus não nada grave. O carro, segundo nos informaram, vai ter perda total. Né? Mas às vezes a gente tem que perder para ganhar. Não é verdade? Então, eu na verdade ainda nem me preocupei de ligar para a seguradora, coisa parecida, porque eu queria primeiro resolver esse negócio aqui da obra de Deus. As coisas de Deus em primeiro lugar, tem umas coisas que serão acrescentadas. Então, segunda-feira nós vamos ver como é que está o carro, se realmente foi perda total, se não. Mas está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Aleluia. Agradecer a minha família que se preocupou e sempre tem me ajudado também. Minhas filhas, meus genros, minhas netas, a minha esposa, né, que sempre tem estado ao nosso lado em todos os momentos. Esses dias foram muito cansativos, porque a gente saiu daqui quase meia-noite, não foi naquele dia? E estava chovendo, por isso, cansaço do dia todo, já vários dias, e também tinha saído do mutirão lá da congregação em Cantanhede, que estamos lá, amanhã haverá outro mutirão. Tem certeza? Nós vamos lá, tem alguém lá de Cantanhede aí que vai lá amanhã? Muito bem, os irmãos aí já estão no jeito já. Então, para terminar de pintar a congregação, irmãos. Graças a Deus, nós já conseguimos fazer as transferências da energia para lá já, essa semana que vem vai ser desligado lá. Se ainda não desligaram hoje, para amanhã. E também daqui já está tudo certinho, a água, a energia, tudo no nome da igreja, irmãos. Tudo por débito também, em conta, na conta da igreja. Amém. As contas, graças a Deus. A gente optou por fazer isso em todas as congregações. Então,
eu quero louvar a Deus, porque na hora que eu caí, eu disse assim, Deus me livrou. Eu disse na hora lá, Deus me livrou porque eu fiquei pendurado e consegui tirar o cinto, sair. E alguém pensou que teria sido muito grave lá, teria acontecido algo grave comigo. Várias pessoas encostaram, inclusive alguns portugueses também, que nos deram uma boa assistência. Uma mulher lá, ela veio e botou lá o triângulo, disse assim, eu já chamei a GNR, vi aí, chamei a GNR, pega meu colete, não pode ficar sem colete, vou colocar meu triângulo ali, pronto, resolveu. Aí depois os irmãos chegaram, o Joás, chegou o presbítero Diego, chegou o Ezequias, né? E graças a Deus, meus irmãos, nós fomos muito bem assistenciados para a glória de nosso bom Deus. E agradecemos as orações lá do Brasil depois que souberam. Não consegui responder as mensagens que recebi de lá, dos nossos pastores, né? Todos eles, irmãos lá da área que eu trabalhei quase 11 anos como pastor em São Luís, né, na capital. E vários irmãos nos mandaram muitas mensagens. E graças a Deus nós temos uma igreja lá que ora por esta igreja. E a gente sabe que tudo isso por causa desse trabalho. O diabo não está satisfeito, não está alegre, né? A gente vem tendo alguns sonhos, Deus nos mostra algumas coisas, mas Deus é maior, né? Aleluia, Deus é maior. E Deus nos guardou, Deus abençoou, porque esta data de hoje seria a data da abertura deste trabalho. Amém, meus irmãos? Então, vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos, fizéssemos uma oração. Queremos agradecer também os ministérios de louvor, Canção do Céu, o Azaf, também as nossas irmãs e irmãos da congregação em Cantanhede. Deus abençoe, meus irmãos, cada um em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, né? Pedir que o evangelista João Guilherme faça esta oração. Nós vamos fazer uma oração final encerrando. Nós já vamos dar posse aqui do presbítero Diego, que vai trazer uma palavra. E depois, ao final, nós estaremos fazendo mais uma oração, todos juntos. E aí eu gostaria, irmãos, de que cantássemos novamente no finalzinho a bondade de Deus. Porque isso aqui é fruto da bondade de Deus. É verdade. O livramento que Deus me deu foi fruto da bondade de Deus. E não é o primeiro não, é o terceiro. Uma vez um assassino ia dando um tiro na minha cabeça. Eu tinha vindo do interior do campo que eu era pastor, para visitar minha sogra. Estava indo com a minha família no meu carro para ir visitar minha mãe e meu pai que moram em outro bairro, lá em São Luís. Quando de repente o rapaz bateu no meu carro. E ele bateu e ele mesmo, né, saiu de lá com uma arma. Daquela bem grandona assim, parece que é 367, 47, como é que se diz aquela? É desse tamanho, uma pistola zona prateada. E ele disse que o diabo dizia na cabeça dele, atira na cabeça dele, atira na cabeça dele. E ele já era assassino, já tinha matado uns 5 lá. A família dele, inclusive os irmãos, foram todos mortos, né, porque eram também pessoas ruins. E aí, irmãos, naquele momento um rapaz chegou e se abraçou com ele, o outro chegou e tomou a arma. Ele já estava numa distância como daqui aonde a Milena, minha filha, está. Já ia apontar, o rapaz veio e abraçou ele. Aí disse assim, não faça isso e tal. Aí quando eu saí do carro, disse, é o irmão do cachorro-quente. Eu vendia cachorro-quente, né? E ele disse, rapaz, eu ia te matando. Tu é o irmão do cachorro-quente. Eu quando era criança comprava cachorro-quente na tua mão. Me perdoa, me abraçou, quase chora. Depois a mãe dele também me pediu perdão. Eles cresceram na igreja, mas ele se desviou, ele e os irmãos, e acabaram se tornando pessoas muito ruins. E certo é, irmãos, que Deus me livrou. A outra foi uma cirurgia que eu tive de apêndice, que eu estava já há 4 dias com a apêndice estourada e já com infecção, já quase generalizada, tomando conta de tudo. E quando foram me fazer a cirurgia, eu estava já com a infecção. Tanto é que quando me fizeram, costuraram, como se diz logo, né, não segurou, arrebentou, abriu de novo, costuraram 2 vezes, abriu, aí me deixaram aberto. Eu fiquei um período com a cirurgia aberta até que cicatrizou.
segunda vez, é a terceira agora, né? Fora as outras vezes que o diabo armou, né? Que a gente não sabe. E não somente eu, irmãos, todos nós, você que está sujeito à cilada do inimigo. Eu sei que se eu fosse chamar aqui uma irmã para testemunhar, você contaria algo que aconteceu e que Deus te livrou, não é verdade? Pois é. Então, porque o diabo não está satisfeito com você que serve a Deus, com você que faz a obra, com você que Deus chamou, para que através da sua vida, Deus possa realizar a sua obra por onde quer que você esteja, se no Brasil, se aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer e louvar a Deus. Amém? Vamos orar o presbítero João, o evangelista João Guilherme. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos orar nesta noite. A Bíblia diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito ter seus efeitos, né? Que tem muito mais de um nesta noite, porque a oração é a chave da vitória. Amém? Curva suas cabeças comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, por esta noite maravilhosa, Pai, de estar aqui, Senhor. Neste lugar qual o Senhor tem escolhido, Pai querido e amado, para se fazer presente, Senhor. Para que o Teu nome continue sendo glorificado aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, eu creio que através, meu Pai, deste lugar, muitas vidas, Senhor, serão transformadas, serão restauradas, Senhor. Pai querido e amado, eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Pai querido e amado, tem algo grande e glorioso para realizar aqui, meu Pai querido e amado, em Águeda, Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço pela vida do teu servo, Senhor, o nosso pastor, a qual o Senhor colocou, meu Pai querido e amado, desejo também no coração do teu filho, de abrir esta congregação, Senhor. Pai querido e amado, porque, Senhor, Pai querido, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai, e a que o Senhor fecha, que ninguém abre, Senhor, e nem as portas do inferno podem prevalecer contra essa igreja, porque foi o Senhor, meu Pai querido e amado, Pai querido, que deu a ordem, Pai querido, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Eu te apresento, Pai, cada vida que chegou aqui nesta noite, Senhor. Pai querido, que a tua mão está estendida, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Pai, de todos os males, Senhor, e que a chama do teu Espírito entende nossos corações, ó Pai, para que nós possamos, Pai querido e amado, declarar, Senhor, que Portugal também é do Senhor. Declarar, Pai querido e amado, que o Senhor Deus que liberta, que o Senhor Deus que restaura, que o Senhor, Pai querido e amado, é o Deus, Pai querido e amado, que faz o impossível na vida do ser humano, Senhor. Continua, Pai, com a tua mão estendida e operando milagre, prodígio e maravilha, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Nós só temos que te agradecer por tudo, porque não somos dignos de nada, Pai, mas é a tua graça, é a tua misericórdia que tem alcançado as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para te louvar e para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.